Sejam bem-vindos ao TVR Desporto. Vamos ver de imediato o resumo do jogo entre o Pedras Salgadas e o Marítimo B. Pedras Salgadas e Marítimo B defrontaram-se mais uma vez esta época, agora a lutarem pela manutenção. Um jogo equilibrado, onde foi a equipa visitante quem começou a criar perigo e a procurar o golo. Do lado contrário, a equipa da casa queixa-se de uma falta que daria penalti para a equipa do Pedras Salgadas. O Marítimo continuou em busca do golo, mas a bola a ir contra um jogador do Pedras Salgadas. Pedras que chegaria ao golo através de um livre direto convertido por Mota, que colocou assim a equipa da casa em vantagem aos 20 minutos. Ainda na primeira parte, o Pedras poderia ter aumentado a vantagem para 2-0, mas o remate a sair por cima da baliza do Marítimo. No lance seguinte, a equipa da casa vê a sua equipa reduzida a 10 elementos, Sacou viu o vermelho direto e na conversão do livre à entrada da área, o jogador do Marítimo envia a bola ao lado da baliza. A equipa insular não desiste de chegar ao empate e tenta mais uma vez chegar ao golo. Desta vez o remate saiu à figura do guardião da casa. A segunda parte começa como a primeira, com a equipa do Marítimo a procurar o golo da igualdade, com dois remates a saírem mais uma vez por cima. O Pedras responde na jogada seguinte com o guarda-redes visitante a defender a dois tempos. O Marítimo sai mais uma vez em busca do golo, mais um remate a sair por cima. Na baliza contrária, o Pedras que não consegue chegar ao segundo golo. No lance seguinte, a equipa insular pede penalti, mas o árbitro manda jogar. Até ao final da partida, o Marítimo poderia ter chegado ao empate. Desta vez o árbitro apontou para a marca dos 11 metros, mas o jogador do Marítimo acusou a pressão e enviou a bola ao lado. Os treinadores falam de um bom jogo com muitas oportunidades de golo desperdiçadas. Até à expulsão tínhamos sido a equipa que estava completamente a controlar o jogo em todos os sentidos, em todos os momentos, a jogar melhor futebol, a causar situações de golo em que não concretizamos. Fizemos um grande golo de livre pelo Mota, continuámos a controlar o jogo até que surge aquele lance completamente esquisito. Nem nos parece falta, quanto mais expulsão. Queríamos mostrar que temos vindo a ser a melhor equipa desta série e que estamos numa série de 9 jogos sem perder, é preciso frisar isso. E estamos realmente fortes e isso acabou por ser provado na segunda parte, com a concentração, uma enorme solidariedade de toda a gente, e o Marítimo teve a oportunidade do golo do penalti, que nem penalti é. Creio que foi um bom jogo de futebol, bem jogado, entre duas boas equipas e que neste campeonato, vão ter uma palavra a dizer, falhar tanta oportunidade de gol como falhamos, não merecíamos ganhar. No entanto, estou satisfeito com o trabalho dos jogadores, a maneira como eles se portaram. Agora não podemos falhar tantos gols, sinceramente, porque aqui hoje nem de penalti marcamos. Pedras Salgadas soma a 9ª vitória seguida, a primeira desta fase de manutenção. Na próxima jornada joga com o Arguzelo. Comigo está Fernando Cordeiro, nosso colaborador desportivo. Fernando, um bom jogo, apesar de ter ficado só 1-0, mas poderia ter sido bem diferente este resultado. Indubitavelmente que sim, Pedro. O grande problema que acontece é este. Nesta altura, o treinador do Marítimo estará provavelmente a pensar que deveria ter arriscado mais um pouco. O treinador do Pedras estará a dizer que foi comedido e que fez bem por ter sido assim, porque não se deve arriscar mais do que o que se pode ganhar. E o treinador do Pedras já estava a ganhar, por isso segurou a vantagem. E todos nós sabemos que um jogo vale muito em tudo por tudo, e o tudo por tudo neste caso é começar bem, começar a ganhar. E nada melhor para o Pedras, que passou como o primeiro dos últimos, continuar a manter essa liderança, continuar a ir lá na frente. Passamos agora para o Sport Clube Mirandela, que jogou em casa do Vianense. Foi um daqueles jogos de futebol que valeu em tudo e por tudo mesmo, apesar de não ter havido golos. Fosse qual fosse o resultado, estaria sempre correto. Excelente exibição do guarda-redes. Um jogo em condições muito difíceis, sem casos nem erros de arbitragem. Precisamente. E focaste duas situações muito interessantes. Sem casos nem erros de arbitragem e a exibição dos guarda-redes. O Pedro Fernandes, o guarda-redes do Mirandela, foi efetivamente mais brilhante, teve mais situações em que foi acusado e as bolas que ele conseguiu evitar, pode-se mesmo dizer que levavam
100% o carimbo de golo. Portanto, abordaste muitíssimo bem. Mas há aqui outras coisas que é preciso também não nos esquecermos. E só não focaste porque não tiveste a apanhar aquela molha que eu apanhei. Que foi as grandes condições, o tempo estava frio, ventoso, chovia terrivelmente, havia alturas que se formavam cortinas de água em que não se via nada. Portanto, isto só para dizer como foi difícil aos jogadores fazerem aquele jogo. E eles conseguiram ser objetivos, concisos, precisos, jogaram muito bem, conseguiram circular a bola, talvez a algumas alturas tenham abusado um bocadinho mais, mas o que é certo é que o jogo valeu efetivamente, obviamente, para o espetáculo, para as pessoas que se lá deslocaram e para traduzir mais o que se passou no terreno. 5-5 seria o ideal. Mas também não podemos levar a mal que os guarda-redes queiram brilhar, essencialmente que o guarda-redes do Mirandela estivesse numa daquelas tardes a dizer assim: aqui quem manda sou eu. Quanto ao resultado, com os melhores e maior números de situações de golo e algumas bolas mesmo no ferro, pertenceram aos anfitriões, e maior posse de bola aos forasteiros. O resultado é justo porque são mais a culpa dos guarda-redes que os avançados, embora, como tu disseste há bocado, 5-5 seria bom para o espetáculo. Da Série C, o Vila Real perdeu em casa do Salgueiros por 3-0. Fernando, o que é que podemos também dizer relativamente ao Vila Real? É um jogo muito incaracterístico, é um jogo que apenas me apraz dizer o seguinte: se este jogo, que foi precisamente o primeiro desta fase, muito importante também, servir para o Vila Real abrir um pouco mais os olhos e ter outros cuidados que não teve até aqui, então a derrota será um mal necessário. Se não conseguir tirar daqui nenhuma ilação, o Vila Real poderá ter alguns problemas e eu não gostava que tivesse, principalmente porque tem uma equipa para conseguir fazer bastante melhor. Passamos para a segunda Liga, com os Chaves. Em 29 jornadas da segunda Liga, o Chaves soma já 14 vitórias e 11 empates e 4 derrotas. Nesta jornada, o Chaves venceu em casa o Friamundo por 1-0. Perdigrão, aos 38 minutos, fez o golo que deu a vitória aos Chaves. Chaves cada vez mais próximo da primeira divisão, podemos dizer isso? Sim, podemos dizer efetivamente que o Chaves está a passos largos a caminhar para a primeira divisão. Um lugar que os flavienses não gostariam de ter saído nunca, mas que anseiam regressar o mais breve possível, e poder-se-á dizer que, efetivamente, esta última vitória é uma vitória porque vem sobre um vencedor de uma equipa grande no seu reduto. Estamos a lembrar o friamente que foi vencer ao Futebol Clube do Porto B. E, por outro lado, o que lhe dá maior tranquilidade é o volume dos golos que conseguem marcar. O Chaves está efetivamente no bom caminho, o Chaves tem efetivamente uma boa equipa, já o temos vindo a dizer, Pedro, variedíssimas vezes, nunca conseguimos encontrar-lhe alguma situação em que tenham estado mal. Tem efetivamente duas situações muitíssimo boas: um bom plantel e uma equipa técnica que sabe fazer a gestão dos plantéis como ninguém. Por isso, arrisca-se a subir divisão. É um homem das subidas, o treinador dos Chaves. Indubitavelmente que sim. Passamos para o futsal. Este fim de semana acompanhamos a modalidade futsal, também o Macedense face ao Mirandela, um jogo para os playoffs da subida para a segunda divisão da modalidade. Primeiro golo da partida surge da primeira jogada de ataque do Macedense, com o jogador do Mirandela a colocar a bola na sua baliza. O treinador forasteiro bem tentava incentivar os seus jogadores, mas sem efeito. Minutos depois, o 2-0 por Patrick aos 9 minutos. O 3-0 vem de um belo efeito de Luciano, com um excelente pormenor de calcanhar a enganar o guardião mirandelense. O jogo ia já nos 6-0, quando Patrick fez um golo que deixou o pavilhão em delírio. Um golo de gênio. Sem nada a perder, a equipa visitante começou a atacar com mais critério e quase conseguiu o golo. Mas quem não marca sofre, e o Macedense marcou mais um golo. Com o marcador já em 8-0, o Mirandela conseguiu o seu primeiro tento numa jogada estudada, colocando o resultado em 8-1. De realçar que o guarda-redes da casa saiu lesionado, entrando para o seu lugar o experiente Paulo Santos. Já com 11-1 no marcador, Tosé, o número 6 do futsal Mirandela, marcou e colocou o resultado em 11-2. Tempo ainda para mais um golo. Paulo Santos fez uma arrancada da sua baliza e fechou o resultado em 12-3, um golo muito festejado pelo guardião da casa. Na opinião dos treinadores, foi um resultado justo. O treinador do Mirandela falou da dificuldade da sua equipa, jogo após jogo. Nós temos um plantel muito reduzido
E depois há uma série de contrariedades que é a distância de alguns atletas que são bastante longe, é o trabalho deles, é dificuldades em treinar e depois às vezes treinam, como treinam muito pouco, são as lesões. Quem acompanhou o nosso jogo desde o início do campeonato percebe que nós fomos uma equipa que encaramos os nossos adversários com enorme respeito. Não era por estarmos a jogar com A, B ou C que utilizávamos mais este jogador ou aquele, não. Fomos rodando o que pudemos e demos os mesmos minutos a todos, até porque só assim é que eles conseguem evoluir. Só evoluem se jogarem, não é treinar que evoluem. E por isso também é importante para mim conseguir chegar agora a esta fase com uma equipa bastante competitiva. Um resultado expressivo que deixa bem claro o objetivo de subida para a equipa de Macedo de Cavaleiros. Fernando, um jogo com um resultado muito dilatado para a equipa do Macedo e o Macedense esteve na primeira parte sempre em cima do jogo. Indubitavelmente que sim. A realidade é esta, apetece-me dizer um resultado, assim como eu, na elegância, gordinho. Um resultado desequilibrado e um resultado que nos proporcionou, como estavas a dizer muitíssimo bem, duas partes muito distintas. Primeira parte em que os jogadores do Macedense estiveram com muita atenção ao jogo, estiveram com muita atenção à concretização e a não dar erros. Uma segunda parte em que sentiram que o seu adversário já estava desgastado, que o seu adversário não tinha banco para fazer as substituições naquele período normal para poder refrescar a sua equipa, que não estava a ter felicidade na concretização. Obviamente que o Macedense jogou muitíssimo melhor, criou as maiores situações, mas o futsal Mirandela não esteve assim aquilo que se pode chamar o bombo da festa, não foi o bombo da porrada, só que não estava com a estrelinha de concretização. E aqueles atletas, são atletas de primeira água, são atletas muito experientes, anteveram essa situação e então, como eu disse ao treinador quando conversávamos sobre o jogo, os seus rapazes jogaram muitíssimo bem, até à altura em que se lembraram de fazer ricardices. Começaram a imitar o Ricardinho. E então nós vimos que eles tentaram fazer os golos mesmo a Ricardinho. Aí perdeu a objetividade do resultado. Não é o caso que ele venha a fazer falta, mas quem sabe se uma das outras equipas não poderá ter um estatuto também tão bem jogado como o do Macedense e se a diferença de golos não lhe pode vir a fazer falta. Mas o que é certo é que se perdeu a objetividade, se perdeu o volume de golos, indubitavelmente ganhou o espetáculo. E nós vimos como terminou aquele jogo verdadeiramente em apoteose daquilo que o futebol tem de melhor. Um bom jogo, realmente. Passamos agora para o ténis de mesa, esta modalidade. Fernando, tu estiveste presente neste jogo da primeira divisão feminina, 14ª jornada. O que é que nos podes dizer? Bom, começa por ser a jornada em que o CTM atinge o topo da tabela classificativa. Acaba por ser um grande jogo de ténis de mesa e uma boa vitória transmontana, com o ténis de mesa de luxo das duas equipas que colocou as meninas de Mirandela do ténis de mesa, eu muito gosto de utilizar esta expressão, no topo da classificação e com um pé no play-off, embora não tenha sido fácil pela qualidade das adversárias. Entretanto, foram realizados já os jogos que faltavam para se atingir o play-off. Como se esperava, o CTM conquistou o posicionamento preciso que mais lhe agradava e aquele que melhor lhe serve para atingir os objetivos. Só uma coisa, Pedro, que eu gosto sempre de referir, é sempre um privilégio assistir àquelas equipas do CTM e àquelas equipas que são adversárias do CTM. Muita qualidade, o ténis de mesa português está muito evoluído e obviamente que quando uma equipa transmontana, se esperamos já pela vitória delas, vamos para lá com mais vontade. Só que desta feita, e aqui fica uma pequena chamada de atenção, o que é que se terá passado porque não vimos o pavilhão tão cheio como habitualmente? Porque habitualmente é difícil montarmos as nossas condições técnicas e as pessoas sentarem-se. Desta feita até fizemos com bastante tranquilidade. Passamos agora para outra modalidade, o vôlei, jogo interregional de cadetes femininos, última jornada, já com o apuramento garantido, um primeiro set bastante tranquilo, F. Sem dúvida, Pedro, sem dúvida, mas este refere a qualquer coisa e eu penso que estou a adivinhar aquilo que queres dizer. Como cresceram estas meninas. Nós que as vimos já meia dúzia de jogos atrás e hoje que ficamos, aquela primeira parte, não que estavas a trabalhar com a câmara, tinhas de estar com toda a atenção, mas eu fiquei algumas das vezes completamente embebecido a ver estas meninas que eu vi a tropeçar, a não conseguir saber com que mão é que haviam de dar e como deviam pôr as mãos para jogar, a vê-las perfeitas e a poderem, as menos utilizadas, serem utilizadas com tanta regularidade. Isto é um cumprimento àquela estrutura do Sport Clube Mirandela na sua modalidade de ténis de mesa, que está efetivamente a trabalhar muitíssimo bem. Do resto foi como aquilo que me disseste muito bem, uma treinadora inteligente, uma treinadora capaz,
Uma treinadora que sabe o que anda a fazer e tem objetivos a atingir e que quer cumprir, só tem que fazer isso. Boa gestão do plantel. Não só porque está a criar rotinas, automatismos nas meninas menos utilizadas, como está a garantir-lhes confiança. Por outro lado, elas se jogarem ficam contentes. Ao ficarem contentes, estão sempre disponíveis, vão treinar e quanto mais treinarem, melhores ficam. Quanto melhores ficam, mais jogam. É esta avalanche, esta bolinha de neve que vai com toda a certeza fazer com que a próxima vez que a gente chegue novamente a ver estas meninas do voleibol de Mirandela, fiquemos mais uma vez estarrecidas e perfeitamente admirados e satisfeitos com a evolução destas meninas. No final tudo foi positivo para a equipa de Mirandela. Esta vitória juntou-se à rotação, como disse há bocado, um plantel que será bastante importante na disputa do Nacional de Cadetes, onde o Sport Clube Mirandela irá deparar-se com desafios bastante exigentes. Chega assim ao fim o TVR Desporto. Agradecer ao Fernando Cordeiro por estar aqui presente. Já sabem, a informação transmontana está à distância de um clique. Acompanhe-nos em tvregiões.com ou no meu canal no número 320012.